Bem, boa tarde a todos. Todo mundo já sabe que eu sou da 18ª região e nós viemos apresentar o nosso projeto. Senta aqui, por favor, doutor Aldon, que eu vou chamá-lo para o senhor falar alguma coisa. E, primeiramente, eu queria agradecer imensamente ao doutor Valdércio pela oportunidade da 18ª por poder fazer essa explanação. E agradecer também ao nosso presidente, o doutor Aldon, desembargador, presidente, que nos possibilitou a vinda aqui para apresentar esse projeto que, na realidade, foi uma criação tanto da vice-presidência como da presidência. A presidência mais que aprovou o projeto do antigo vice-presidente, que é o atual presidente, o doutor Aldon. Então, nós tínhamos inicialmente, lá na 18ª região, um projeto que foi idealizado pela falecida desembargadora Yalba. Era uma pessoa muito humana, uma pessoa que realmente gostava dos trabalhadores e lutou muito para a criação da Câmara Permanente de Conciliação. Não foi efetuada essa criação na gestão da desembargadora Yalba, mas sim na gestão do desembargador Elvésio. E essa Câmara Permanente de Conciliação, ela, na realidade, ela só trabalhava, a maior parte, com processos do 2º grau. Então, foi formado com 3 funcionários só, um funcionário muito bom, que é o Ludovico Júnior, que trabalha muito bem com homologação, foi muito treinado, porque ele foi adjunto de vara durante uns 20 anos e trabalhou com muitos juízes. Então, aprendeu muito na conciliação e ele hoje é o melhor conciliador assim, da turma que está trabalhando no TRT. E aí, com essa criação da Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional da Justiça, para toda a justiça, nós ficamos assim em dúvida, o desembargador Mário ficou assim em dúvida de abrir imediatamente esse centro judiciário, né? E em 2013, o doutor Aldon, como vice-presidente, chegou para mim e disse: doutora Elza, vamos ter que fazer, então, esse centro judiciário e nós precisamos de funcionário de juiz. Eu disse: olha, doutor Aldon, nós vamos dar todo o apoio para o senhor, vamos chamar o arquiteto, vamos fazer todo esse plano, só que tem uma coisa, eu tenho lastimo informar, não há funcionários e não há juízes. Nós tivemos um problema sério no início de 2013, que nós tínhamos só 22 juízes a menos. Então, do quadro, nós ficamos malucos, né? Porque a gente tinha 48 varas. Então, com menos 22 juízes, era praticamente impossível deslocar um único juiz para a Câmara, para o Centro Judiciário. Mas o que aconteceu? Nós demos a adesão para os juízes. Olha, vocês podem escolher. Quem quiser ir para esse Centro Judiciário de Solução de Conflitos, você faz o seguinte: manda o seu juiz na parte da manhã com 3 funcionários seus da vara. Cada vara tem que mandar 3 funcionários se quiser aderir, só no período da manhã. E assim foi feito. Inicialmente, 6 varas aderiram e ficaram muito felizes. Tanto que hoje nós já temos 9 varas. Então, das 18 varas de Goiânia, nós temos 9 varas trabalhando nesse centro aí. E esse Centro Judiciário de Conflitos, então, abrange também toda a 18ª região. E nisso é o seguinte: nas varas em que tem mais de uma vara, nós vamos ter esse centro. Então, Anápolis vai ter, Rio Verde vai ter, o Marco que me lembre mais, Rio Verde, Anápolis, olha lá, Goiânia, bom, Goiânia já falei, Aparecida de Goiânia, que realmente agora tem mais de uma vara,
e também em Tumbiara, que tem 2 varas. Então, nesses centros, nós já estamos construindo um local apropriado para a formalização das baias, que é isso aqui, olha. Essa é a estrutura física da Câmara de Conciliação. Nós criamos, então, inicialmente 6 baias, uma delas é para execução, e depois eu explico para vocês. E o juiz fica sempre um juiz aqui, ó. Um juiz aqui. A sala realmente foi muito melhorada. Ultimamente nós temos aproveitado as ideias da Maiara, então nós colocamos lá uns painéis bonitos, flores, ficou muito mais agradável para o trabalhador e eles estão muito contentes. Nós temos conseguido bastante resultados, eu vou mostrar as estatísticas para vocês. Mas, por enquanto, ainda nós estamos só no campo da adesão, nós não obrigamos o juiz a enviar para lá. Então, como eu já disse, só metade das varas de Goiânia estão aproveitando e elas estão felizes, estão bem, e o juiz se adaptou. Então, vai sempre um juiz substituto, ou às vezes vai um titular. E nessas baias, nós fazemos audiências iniciais de todas as varas que aderiram. E além das audiências iniciais, também vão ser feitas ali numa sala especial a execução. E na execução, os processos, eles são triados. Nós conseguimos fazer um índice muito grande quando os processos são triados na execução. Então, aí funciona como a antiga Câmara Permanente de Conciliação, só com 3 funcionários do TRT, e eles fazem a proposta de acordo e levam para a homologação do juiz. Eles não homologam lá, eles só levam a proposta com a assinatura das partes na execução. Agora, na conciliação, na audiência inaugural, não. Tem o juiz, mas ele faz 9 audiências consecutivas agora. As audiências, então... Olha aqui. Esse processo de tramitação de 2º grau, então, eles passam por triagem do gabinete e também pelo pessoal do centro, que tem muito mais, muito mais facilidade para fazer essa triagem, porque eles estão todos os dias lá, então eles sabem quais as empresas que têm mais facilidades, quais aquelas que não fazem de jeito nenhum. Porque nós temos empresas que elas não fazem acordo de jeito nenhum. E tem essa política que a gente tem que ir começando devagarzinho para tentar lutar contra isso. Por exemplo, o Marcos estava me dizendo hoje que nós temos a BRF, por exemplo, em Rio Verde, não é isso? Que ela vai fazer, tentou comunicar-se conosco, com o pessoal da conciliação, para fazer muitos, mas muitos acordos na cidade de Rio Verde. E isso vai nos facilitar imensamente. Só para vocês terem ideia, cada juiz tem mais de 2.000 processos em cada vara. E lá são 4 varas, não é isso? Então, lá é muito processo e, em geral, a maior parte é da BRF, né? É sempre intervalo de recuperação, horas em tine e por aí vai. E dano moral também tem muito, né? Acidentes de trabalho, mais algum. E também nós podemos dizer para vocês que, né, esse banner que tem aqui, ó, a parte acessa essa página do TRT e se ela quiser fazer acordo, ela vai ali. E aí aparece esse formulário, ó, isso é uma forma de acesso à conciliação quando a parte quer. Então vem a empresa, o reclamante já manda para lá, ele já marca a audiência. Isso é fantástico também. Tem ajudado muito a gente conseguir, porque ele nem entra em contato com ninguém, o advogado já faz isso aí, e é ótimo. E uma coisa interessante também, que nós somos muito agressivos. Se uma das partes não comparece, e depois eu vou falar também para vocês,
é da forma como nós fazemos a intimação. Mas uma coisa interessante é o seguinte, se a parte não comparece, uma das partes não comparece, a gente conversa com a outra. Então, supomos que o reclamante só que compareceu. Aí a gente diz para o reclamante, você teria alguma proposta de acordo? Você faria até quanto? Como é que é? O que você acha? Assim, assado? E aí ele acaba fazendo uma sugestão de acordo. E nós aí telefonamos para a empresa. Nós telefonamos em outro lugar, conversamos com o advogado ou com a empresa, conversamos com eles falam, quem sabe, acho que vai dar um acordo, está mais próximo agora, então que dia você gostaria de vir? Aí a gente marca uma nova audiência e nós não temos perdido. É muito difícil perder a oportunidade de um acordo. Tem realizado, sim. Tem realizado bastante acordo, inclusive com esses telefonemas. Então, eu achei que é uma forma um pouquinho mais agressiva, mas tem dado resultado. E uma outra coisa interessante que eu quero deixar para vocês, que nós aproveitamos também da Maiara algumas coisas lá, né? As nossas audiências na vara, elas demoram 5 minutos, as iniciais. Realmente aquilo que ela falou, não há condição do juiz conversar, ouvir a parte, que às vezes o empregado está só magoado com a empresa, ele quer que alguém o ouça. Então, o que nós fizemos? Nós aumentamos 20 minutos, deixa ele conversando com os conciliadores, enquanto isso, o juiz está naquele canto dele. Ele só aborda o juiz se houver algum problema. Às vezes, o conciliador chama o juiz até lá, na baia, para, às vezes, conversar alguma coisa com o reclamante, para dar mais uma firmeza, para que ele possa ter certeza que a gente está trabalhando também em prol dele. Então, eu acho que nós precisamos melhorar a nossa cultura de conciliação, tanto com as empresas quanto com os empregados, mas eu tenho observado e tenho ouvido do Ludovico, que nós conversamos na sexta-feira, né, ou anteontem, né, e ele me disse o seguinte, que outro dia um advogado de empresa disse para ele o seguinte, olha, eu estou muito mais feliz quando eu vejo que eu tenho que vir aqui fazer a conciliação nesse ambiente melhor, que eu tenho mais tempo para conversar com o reclamante, eu me sinto mais feliz, porque quando eu vou para a vara, eu sei que a vara é muito mais difícil e a gente não vai conseguir. Então, nesse ponto, nós estamos muito contentes. Eu queria só alertar para vocês que nas audiências iniciais, elas seguem um rito da CLT. Agora, nas audiências de tentativa conciliatória que nós fazemos, aí nós temos um modelo apropriado e nesse modelo nós estamos combinando o artigo 813, o 599 e o inciso 5º do artigo 14 do CPC. E a gente não dá multa, não. Mas a gente só mandando isso aqui, o advogado comparece, porque pelo 513 lá, pelo 813, o juiz ele pode chamar as partes a qualquer momento para a audiência. E eles têm comparecido, sim, é muito difícil deixarem de comparecer. E eles sabem que a gente não está dando multa quando uma pessoa não comparece, assim, nós não estamos dando, não. Mas a maior parte, 90%, 95% tem comparecido e nós temos conseguido, então, lograr o acordo. Eu tenho... Olha aqui, só para vocês verem os números, olha, de 2009 a 2013, era apenas a Câmara Permanente de Conciliação do 2º grau. Faziam algumas audiências, de 1º grau, mas muito poucas. Só quando as partes pediam. Mas em 2014, quando começou o centro, olha a quantidade, olha como melhorou. Pelo menos melhorou os valores. Não, eu vou pedir até para o Marcos Antunes continuar, e também eu peço ao doutor Aldão que depois fale alguma coisa da experiência. Vou pedir para você vir aqui, pode vir.
Desculpem que eu estou começando a ficar gripada. Bom dia. Marcos Antunes, eu sou servidor da Secretaria-Geral Judiciária. Deixa eu voltar aqui. Com relação a números. Bom, a gente tem que colocar aqui primeiro, o número de audiências ali parece um pouco baixo. Mas o que acontece? Ali só estão as audiências que são presididas pelos magistrados. Nós temos também a negociação que é feita pelos servidores treinados, conciliadores. Então, esse trabalho é feito especialmente com os grandes litigantes. Então, os senhores observem que, em relação ao percentual, em 2014, já com o centro judiciário instalado, nós tivemos um número baixou em termos percentuais. Por quê? Entraram aí as audiências iniciais, que a gente vai ver que tem um percentual menor de acordo nas audiências iniciais. Mas em termos de valores, e aí entram os grandes litigantes, os senhores podem observar que houve um aumento considerável, né? A gente subiu ali de 2013 para 2014, de 17 milhões para 27 milhões. Isso está bem expresso aqui, perdão, aqui para frente, né? Nesse gráfico aí que mostra os 3 últimos anos, 2012, 13 e 14. Então, 2012 e 2013 ainda era a estrutura da Câmara Permanente de Conciliação. Em 2014, nós já estamos com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos funcionando. Então, nós conseguimos, isso aqui é só Goiânia, tá? Esse resultado aqui são valores negociados na Câmara Permanente de Conciliação, que era aquela antiga estrutura, e no núcleo de segundo grau, né, do centro. O núcleo de segundo grau do centro, ele atua em processo do segundo grau, mas não tem nenhuma proibição de atuar em processo do primeiro grau. Então, o núcleo de segundo grau, ele faz essa aproximação com os grandes litigantes também. E nós conseguimos esse aumento aí de 2013 para 2014, em termos de valores. Outro gráfico que demonstra isso com relação às semanas de execução. Nós conseguimos melhorar bastante os índices nas semanas de execução com a atuação do Centro Judiciário. Isso aqui também é só Goiânia, tá? A gente pegou de Goiânia, porque a estrutura de Goiânia já é aquela que foi demonstrada aqui com o juiz em posição central. Então, nós conseguimos aí um aumento também praticamente exponencial, né? Em relação às semanas de conciliação, com a atuação do centro, isso aqui são os números de Goiânia também. Os senhores observam que tem já um número de 2015 aqui da semana de conciliação trabalhista que aconteceu agora em março. Nós conseguimos em Goiânia praticamente dobrar aí os valores negociados na conciliação. Esse aqui é um quadro geral só de 2014, mês a mês. E os senhores vão observar o seguinte, que o índice aqui do núcleo de primeiro grau, que é aquela estrutura que a gente demonstrou aqui, que faz audiências iniciais, o índice ainda é pequeno, 34%. Mas a gente consegue resolver, porque aqui a gente 34% de conciliação, e eu tenho que somar aqui também aqueles processos que são arquivados por ausência do reclamante, do 844 da CLT, e tem que somar aqui também as revelias. Então, a gente resolve, na audiência inicial, lá no centro, resolve cerca de 50% dos processos. Então, só os outros 50% é que vão ter audiência de instrução lá na vara, com o juiz lá na vara do trabalho. E em relação ao núcleo de segundo grau, o núcleo de segundo grau ainda é aquela estrutura mesmo da Câmara Permanente de Conciliação, com 3 servidores que continuam trabalhando nos processos de segundo grau e também em processo de primeiro grau de grandes litigantes. E aí é que entra também aquela atuação itinerante, muito parecido com uma apresentação que foi feita aqui também. Nós também vamos nas varas do interior, vamos em Rio Verde, vamos em São Luís, dependendo. Em Goiás, a atividade econômica lá é o quê? É mais usinas de açúcar, que são grandes litigantes, e grandes frigoríficos. Então, nós atuamos nesses processos, também no interior, e aí os processos não vêm para a capital. Aí a estrutura do centro vai lá no interior e faz audiências lá, faz negociação lá no local, para não onerar o trabalhador que teria que vir da capital, né? Então, em relação ao núcleo de segundo grau, nós temos ali a atuação no primeiro grau, para apresentar núcleo de segundo grau, tem a atuação no primeiro grau, que conseguiu 79%, mas aí são processos que houve essa aproximação, né, com as empresas, houve triagem, aí consegue um índice bem maior, quase 80%. E em relação ao segundo grau, que aí atua processo com recurso de revista, processo nos gabinetes, e aí nós conseguimos também um índice bastante elevado ali de 60%. Então, em 2014, nós conseguimos movimentar
na estrutura do centro, um valor aí de R$ 36.891.000. É um valor bastante expressivo. Então, isso aqui é o resumo do resultado do Centro Judiciário lá em Goiás. E nós vamos passar agora, aliás, antes disso, aqui são elogios que a gente recebeu da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Em 2013, o centro ainda era bem novo, tinha sido instalado. Nós tivemos a visita correcional do ministro Ives Gandra, e ele teceu esse elogio registrado em ata aí. Então, vamos ler aqui rapidamente, né? Inovação cujos frutos ainda não podem ser mensurados, mas que se mostra altamente alvissareira, é a da experiência iniciada há poucos meses, por iniciativa do ilustre vice-presidente da Corte, Dr. Aldon Alves Tagarenha, e é a da criação do Núcleo de Solução de Conflitos de Cidadania como porta de entrada da Justiça do Trabalho, cuja vocação conciliatória natural é superlativamente realçada. Lembrando as partidas simultâneas de xadrez, um juiz do trabalho, coordenador do núcleo, se posiciona à frente de 6 saletas, inicialmente eram 6, né? Saletas de conciliação visualmente acessíveis ao magistrado, na qual um servidor capacitado pela Escola Judicial em Conciliação recebe as partes das reclamações das varas que aderiram ao sistema, que são atualmente a 1ª, 5ª, 6ª, 11ª, 13ª e 17ª da capital. Esse encontro faz às vezes de audiência inaugural, em que o conciliador busca compor amigavelmente o conflito. Se o consegue, o juiz coordenador do núcleo homologa o acordo. Se não, marca-se audiência instrutória, designa-se perícia, se houver necessidade, se remete o feito à vara correspondente. Com isso, otimiza-se notavelmente a atuação do juiz de primeira instância, multiplicando sua capacidade de trabalho com a coordenação de verdadeira orquestra de conciliadores, da qual é o maestro. Se a experiência lograr êxito, como parece fadada, merece ser exportada para os demais regionais do país. Isso foi em 2013, como ele mesmo disse ainda, era inicial, né? Em 2013. E aí agora, em 2015, nós tivemos a visita correcional do ministro Brito Pereira, e aí nós também tivemos aí uma menção em ata. Outra boa prática verificada no campo judicial é, sem dúvida, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania do Tribunal Regional do Trabalho. Centro, que concentra não só as questões relacionadas à conciliação, mas também as audiências iniciais das varas de trabalho que aderiram ao projeto, o que resultou em sensível redução do prazo das pautas das audiências de instrução nas referidas varas. Então, são duas menções aí dos ministros, né, 2 ministros, Ives Gandra e Brito Pereira, com relação a essa iniciativa da criação do centro. Vou passar a palavra para o doutor Aldon. Eu que, como coordenador e relator nato das matérias administrativas do Pleno, que assim, gestei esse processo com a colaboração de alguns outros colegas magistrados, e a ideia foi a de que um juiz poderia realizar ao mesmo tempo 10, 12 ou 15 audiências inaugurais, se ele tivesse uma posição central no ambiente. E a ideia foi liberar a atuação dos outros magistrados para as audiências mais complexas, que seriam audiências de instrução. E desde que haja a presença física do juiz durante as audiências, não existe alegação de nulidade. O juiz está ali, os conciliadores foram capacitados pela escola e, retificando a informação prestada pela desembargadora, não há necessidade da vara mandar 3 funcionários, basta um, que é o secretário de audiência, que atua também como conciliador. E isso foi importante porque, na verdade, as varas estão, ante a falta de juízo, fazendo rodízio. Quer dizer, atualmente deve ser quantas varas nós temos que aderiram? Umas 9. Então, um juiz de uma vara, porque eles não querem abrir mão, porque as audiências são computadas. A minha ideia inicial era colocar um só juiz conduzindo isso, mas eles precisam do cômputo das audiências por questão de promoção, pelos termos da resolução que trata dos critérios para promoção. Então, um juiz que faz aquelas, vamos supor, audiências inaugurais hoje, ele só retorna dentro da escala, daqui a tantos dias. E ele fazendo aquelas audiências, arquivando, ele tem competência para dar uma sentença ali em exceção de incompetência, arquiva, dá a revelia e homologa os acordos ali. Ele só volta para lá depois de 9 dias. Quer dizer, aqueles outros dias ele fica na vara e ele tem condição de marcar mais audiências de instrução. Como as varas estavam sem servidores, o que aconteceu?
eles tinham resistência em aderir, mas foram aderindo. E o quadro de conciliadores foi capacitado pela escola do tribunal, né? E essa escola promoveu um curso e capacitou não só da capital, mas de todo o interior também para ampliação do projeto. E o que eu pretendo fazer? Nós estamos com um projeto tramitando no Congresso, caso algum dia seja aprovado, né? Eu pretendo, aí sim, como estímulo à conciliação, dotar o Centro Judiciário de Solução de Conflito, essas câmaras, de um quadro próprio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, lotar o Centro de Solução de Conflito e a Câmara, que a ele pertence, de um quadro próprio de servidores. Esses servidores eu vou mandar para a vara treinar, mandar fazer o curso pela escola, depois para a vara, vou continuar com aquele servidor da vara, que pertence à vara mesmo. Então, logo a vara me capacite esse que vai ser do centro, eu vou fazer a troca. Eu mando o que está lá para que não haja queda de produtividade para a vara e pego o que a vara, que é do centro, que a vara treinou, e coloco lá no lugar. Essa experiência está sendo gratificante e permite com que a pauta de instrução seja antecipada e que os magistrados tenham tempo para se dedicar também aos processos mais complexos. Vários tribunais já foram lá, visitaram a nossa experiência e, diante desses elogios, ela está sendo estendida. Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, uma forma rápida, simplificada e eficiente de conciliar. Ninguém quer ter problema ou mesmo passar por um conflito, mas às vezes não tem jeito. E para fazer valer nossos direitos, temos de recorrer ao Poder Judiciário. No caso da Justiça do Trabalho em Goiás, quase 100 mil novas ações são protocolizadas todos os anos. Na maioria dos casos, são trabalhadores que buscam a tutela do Judiciário para pleitear o pagamento de verbas trabalhistas não pagas por seus patrões. Mas o conflito nem sempre é causado apenas por uma questão financeira. Os atritos que geralmente surgem nas relações trabalhistas contribuem muito para a grande demanda processual. E esse é um dos fatores a serem resolvidos em busca da pacificação entre capital e trabalho. A conciliação, desde a existência da Justiça do Trabalho, ela sempre foi perseguida como instituição e perseguida pessoalmente pelos juízes com envolvimento singular, porque a conciliação caracteriza a Justiça do Trabalho. E o Centro Judiciário de Solução de Conflitos foi uma iniciativa maravilhosa editada a partir do CNJ, com a Resolução 125. Antes dessa resolução, haviam experiências aqui e acolá, mas com a edição da Resolução 125, aí sim houve um incremento dessa ideia, porque os juízes viram que era possível soluções alternativas, mas envolvendo o juiz. Porque para o jurisdicionado é importante a participação da figura do juiz. Por isso, a conciliação é tão buscada na Justiça do Trabalho. E aqui, no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, não é diferente. Afinal, um conflito resolvido entre as partes sempre será melhor do que uma solução imposta. Mas, às vezes, essa conciliação precisa de um empurrão. É aí que entra o papel do TRT de Goiás, que tem se desdobrado em encontrar alternativas para intensificar o número de acordos trabalhistas. Uma dessas soluções, que tem alcançado muito sucesso, é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Antigamente, aqui no tribunal, nós tínhamos apenas uma Câmara Permanente de Conciliação, que conciliava mais processos de segundo grau de jurisdição, atuava também em alguns de primeiro. E com o advento da Resolução 125 do CNJ, houve uma imposição de criação de um centro de solução de conflitos para que fosse aprimorada a conciliação no regional. Então, em reuniões, nós gestamos o atual Centro de Soluções de Conflitos, que é composto de 2 núcleos.
um de primeiro grau de jurisdição e um de segundo grau de jurisdição. O núcleo de primeiro grau de jurisdição se subdivide nas câmaras de conciliação. E nós pensamos nessas câmaras de conciliação num local em que o juiz pudesse realizar audiências de forma concomitante e aproveitar o momento da própria audiência inaugural para ocorrer a conciliação. E nós, então, junto com a escola judicial do tribunal, fizemos o treinamento de servidores que funcionam agora como conciliadores capacitados. E elaboramos um projeto em que o juiz ficaria na posição central e as varas disponibilizam os servidores conciliadores e o juiz nessa posição central realiza várias audiências inaugurais de forma concomitante. E nessas audiências inaugurais são propostas as tentativas de conciliação. E caso esses conciliadores encontrem algum empecilho, alguma dificuldade, o juiz está ali ao lado desses servidores, no computador e numa posição central, bem visível para todas as mesas de conciliação, para poder solucionar esses incidentes. E isso possibilita uma agilidade na conciliação e proporciona também que o magistrado tenha mais tempo para se dedicar aos processos mais complexos que demandem uma instrução probatória, com um grau de complexidade até maior. E a experiência tem sido exitosa, tanto que tem sido até copiada e foi elogiada pelo próprio ministro e então corregedor, o ministro Ives, que fez uma visita ao nosso Tribunal Regional. E o núcleo de segundo grau, ele atua na conciliação dos processos em grau recursal, recurso ordinário e antes da admissibilidade do recurso de revista, eles são inclusos em pauta. Aí, nesses processos, o secretário do núcleo de segundo grau e do próprio Centro de Solução de Conflitos, ele faz a mediação e reduz as propostas de conciliação a termo e leva ao magistrado competente para homologação. Enfim, esse é o nosso Centro de Solução de Conflitos do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. A ideia aqui foi concentrar os esforços para que um único magistrado faça o acompanhamento simultaneamente de até 8 audiências de conciliação. Isso é possível porque servidores qualificados na arte da conciliação conduzem a negociação. E nos casos em que é necessário a intervenção, o magistrado é chamado para conversar com as partes. O centro foi aprovado por trabalhadores. Eu trabalhei como consultora de ótica de uma grande empresa já tem alguns meses. Eu pedi a conta, que eu arrumei outro, e hoje eu estive aqui para poder fazer minha conciliação. Foi muito bem, foi mais do que eu esperava, realmente foi rápido. Foi prático, não teve demora e estou muito satisfeita. E também por empregadores. Sou advogado trabalhista de algumas empresas. Hoje fizemos uma composição amigável e, no entendimento nosso, a composição é a melhor solução de alguns passivos, pois evita desgastes como contratação de novos advogados, desgastes com pagamento de impostos, e uma composição é o caminho mais viável porque podemos parcelar e não pagar à vista na futura execução, evitar um transtorno com a execução trabalhista. E a iniciativa tem sido muito elogiada também pelos advogados que atuam no TRT de Goiás. O Centro de Conciliação, ele facilitou o nosso trabalho, tendo em vista que os conciliadores estão preparados para nos ajudar e nos auxiliar no que tange a efetiva entrega jurisdicional, que no caso é finalizar o nosso trabalho com sucesso e com o menor tempo possível. Então, eu entendo que esse trabalho do Centro de Conciliação nos ajudou e facilitou bastante. O papel do advogado, que é finalizar o processo em menor tempo possível para que o cliente fique satisfeito, e isso está sendo
atendido a contento. Mas a arte de conciliar exige experiência e técnica. É o que diz Ludovico Júnior, secretário do Centro, que há mais de 20 anos desempenha a função de conciliador e orienta servidores para a atividade. O trabalho da conciliação consiste em estar ouvindo as partes, deixando ela bem à vontade, sendo um amigo, porque eles procuram, na Justiça do Trabalho, um referencial. Esse referencial para eles sou eu. Na minha maneira simples de tratar, falar com eles de uma linguagem bastante popular e conscientizando que o acordo é a melhor forma de resolver um litígio. A sentença dada por eles é a melhor forma, porque a sentença do magistrado é uma caixinha de surpresa. Isso eu tento passar para eles. Se em todos os casos não sair com toda essa persuasão, tudo, eu pego uma máquina. É o que eles se gostam. Alguém que faça as contas para ele. Porque as contas da Justiça do Trabalho é um cheque para eles. E com isso a gente consiga ver com que há um equilíbrio. Por outro lado, também teve um caso peculiar aqui na Justiça do Trabalho, onde um pai e filha vieram reclamar. Houve uma sentença e esse processo veio para a Câmara de Conciliação. Vejam só, eu usei um pouco da psicologia. Eu vi que as partes estavam precisando não só de resolver aquele processo, mas uma questão familiar. Depois de explicar para eles o direito do trabalho, dizer que, embora seja pai e filho, existia o direito do trabalho. Nós conseguimos fazer o acordo no processo e fazer com que eles saíssem daqui abraçados. Vejam só, a advogada dela chorou, a advogada do reclamante soluçou e eu também não podia deixar por trás, aqui apertou. Essa é a satisfação da conciliação. E o resultado de todo esse esforço não poderia ser outro. De toda a pauta das iniciais das varas do trabalho que integram o centro, 42% dos processos são solucionados. E o índice de processos em tramitação no segundo grau, selecionados para a nova tentativa de acordo pelos gabinetes, chega a 98%. E nesse trabalho, os processos não conciliados retornam às varas. Se não houver conciliação, ele faz o saneamento do processo e manda para a vara na data marcada pelo juiz da vara que ele quer aquele processo. Se houver necessidade de perícia, ele já faz o saneamento designando lá mesmo. Então o processo sobe para instrução. Olha o ganho que o juiz tem com essa otimização do serviço. O processo já vai para as varas para instrução e julgamento. O Centro de Conciliação, criado no nosso tribunal, foi feito por determinação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, numa tentativa de haver mais conciliações, haver mais harmonização social entre o capital e o trabalho. No início, nós tivemos o apoio também do nosso vice-presidente, do desembargador Aldon, mas corremos, nos empenhamos, colocamos funcionários para trabalhar, colocamos a equipe de engenharia para fazer um bom projeto e conseguimos fazer várias baias para que trabalhassem várias frentes de trabalho com apenas um juiz orientando a todos. E isso deu resultado e nós estamos muito felizes, porque atualmente nós percebemos um resultado satisfatório, ou seja, de todas as iniciais que entram no nosso centro de conciliação, nós conseguimos um acordo de 42% em todas elas. Isso é muito importante para nós. E os juízes estão adequando, eles estão gostando da permanência do centro de conciliação aqui na capital. E há muito trabalho nele e muita disposição e muito sucesso. Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Bom para o magistrado, que ganha mais tempo para se dedicar às instruções e às sentenças. Bom para o jurisdicionado, que tem a solução rápida dos processos. Ganha toda a sociedade.